My theme tonight Meu tema essa noite is the Holy Spirit as the Lord and giver of life. é o Espírito Santo como Senhor e doador da vida. Before I get to that, I'd like to open with prayer. E antes de chegarmos ao tema, eu gostaria de orar. Gracious Father, we thank you for this evening, Pai gracioso, nós te agradecemos por essa noite, for your preserving our lives, por preservar nossas vidas, for gathering us together, por nos ajuntar aqui, for giving us your word. por nos dar a tua palavra. Father, I ask that you would be pleased to send your Spirit this evening, E, Pai, manda-nos o teu Espírito essa noite, that we would be changed, para que nós sejamos mudados, that we would better reflect the image of your Son, para que reflitamos melhor a imagem do teu Filho, for we ask it in his name. porque nós pedimos no nome dele. Amen. Amém. One of the blessings that I have in traveling to distant lands Uma das bênçãos que eu tenho ao viajar para terras distantes is I have the opportunity to witness the grace of God at work. é que eu posso testemunhar da graça de Deus em operação. I come from a perspective outside of yours, Eu venho de uma perspectiva diferente da perspectiva de vocês. and I see the size of this crowd and the enthusiasm of the crowd. E eu vejo o tamanho dessa multidão e o entusiasmo dessa multidão. I hear the scholarship and the biblical wisdom of those who've been addressing you. E eu ouço a capacidade acadêmica e a sabedoria daqueles que têm falado a vocês. And I will go home encouraged, E eu vou voltar para casa encorajado. especially because Especialmente porque, of our theme together. por causa desse nosso tema juntos aqui. The Holy Spirit often receives scant attention from evangelicals, O Espírito Santo geralmente recebe pouquíssima atenção dos evangélicos. as Mauro said yesterday, Como o Mauro disse ontem, except perhaps among Pentecostals. talvez não entre os pentecostais, ou exceto entre os pentecostais. But this is not a new problem. Mas esse não é um problema novo. My principal text this evening, Meu texto principal essa noite however embarrassing it may be, pode até ser vergonhoso, is not actually the Bible. não é a Bíblia. We're going to be looking at the Bible, Nós vamos observar a Bíblia, depending upon the Bible, depender da Bíblia, but my task before you is to exegete mas o meu trabalho diante de vocês essa noite é fazer a exegese the language of the Nicene Creed da linguagem do credo niceno. when it speaks of the Holy Spirit. Quando o credo niceno nos fala do Espírito Santo. You see, this insufficient attention to the Holy Spirit problem Veja, esse problema da insuficiente atenção ao Espírito Santo goes back to the early church. é algo que vem desde a igreja primitiva. Has it ever dawned on you that the Apostles' Creed E você já percebeu que o credo dos apóstolos gives as much time and attention to Pontius Pilate as the Holy Spirit? dá tanta atenção a Pôncio Pilatos quanto ao Espírito Santo? The Nicene Creed Já o credo niceno adds at least some bit of information about the Holy Spirit. adiciona um pouco mais de informação sobre o Espírito Santo. The Apostles' Creed merely affirms, I believe in the Holy Spirit. O credo dos apóstolos meramente afirma, eu creio no Espírito Santo. But the Nicene Creed describes him as the Lord and giver of life. Mas o credo niceno descreve o Espírito Santo como o Senhor e doador da vida. If we pay attention to the ancient creeds as we ought, Se nós prestássemos atenção aos antigos credos como deveríamos, I'm afraid we often miss this. eu temo que perderíamos a questão. I want to suggest this is because of what I call E eu quero sugerir então isso por conta do que eu chamo the diabolical art of simultaneous translation. a arte diabólica da tradução simultânea. You know what simultaneous translation is, right? Você sabe o que é tradução simultânea, não? That's what Mauro's doing, right? Isso é o que Mauro está fazendo, não é? You know what diabolical means, right? Você sabe o que significa diabólico, não? Enough said. Já foi dito o suficiente. But it's actually not about this. Mas não é isso sobre isso que eu quero falar. The diabolical art of translation is what I suggest happens
When we sit down with the Bible, or in this case, an ancient creed, A arte diabólica da tradução diabólica é o que acontece às vezes quando nós nos assentamos com a Bíblia ou com um credo antigo. when we sit down to study the things of God, I think we're tempted to believe that we frighten the devil away. Nós, quando nos assentamos para fazer esses estudos, nós somos tentados a crer que por estarmos fazendo isso, nós assustamos o diabo e ele foge. As you get out your study tools, the devil shows up and says, "There's nothing I can do here." E aí, quando você senta na mesa, pega todas as suas ferramentas de estudo e abre, o diabo olha e fala assim: eu vou sair daqui, eu não tenho nada para fazer. When the reality is the devil sits down right beside us. Mas a realidade é que quando nós fazemos essas coisas, o diabo senta bem ao nosso lado. And says, "Let us consider this together." E ele então diz, vamos ver essas coisas juntos. So what happens is our eyes read the actual words of Scripture, Então o que acontece é que os nossos olhos leem essas palavras da Bíblia, but what we hear is something less potent, more tame, more palatable. mas o que nós acabamos por ouvir é algo menos poderoso, mais domesticado. John tells us, "See how very much our Heavenly Father loves us." João, por exemplo, nos diz: vede o quanto o nosso Pai Celeste nos ama, That He allows us to be called His children. a ponto de de sermos chamados filhos de Deus. We're supposed to be stunned by this. Nós deveríamos ser tremendamente impactados por uma declaração como essa. We're supposed to wake up each morning in joy because of this. Nós supostamente deveríamos acordar a cada manhã com alegria por causa dessa declaração. But instead, what we hear is something tame, like He's somewhat fond of us. Mas o que a gente acaba ouvindo dessas palavras é uma coisa assim mais enfraquecida. Parece que Deus só gosta da gente. I'm afraid we do the same thing with our creed. E eu acredito que nós acabamos fazendo esse mesmo tipo de coisa com os nossos credos. When the Nicene Creed says that the Holy Spirit is the Lord and giver of life, Quando o credo niceno diz que o Espírito Santo é o Senhor e o doador da vida, we're not supposed to rush past this to get to the next phrase. nós não deveríamos passar correndo por essa declaração para chegar até a próxima. The function of the creed is to give us a rich, intense, distilled essence of all of the shocking truths of our faith. A função do credo é nos dar o sentido profundo, impactante, tremendo dessa verdade. So we're called to stop and to taste and to savor this truth. E então nós somos chamados a parar, a sorver, a destilar essa verdade. When the creed tells us that He is the Lord of life, Quando o credo nos diz que Ele é o Senhor da vida, it is affirming of the Holy Spirit both His sovereign power Ele afirma que o Espírito Santo tem poder soberano, as well as His sovereign authority. assim como a autoridade soberana. He has all power. He is, like every member of the Trinity, omnipotent. Ele tem todo o poder, Ele é como todos os outros membros da Trindade, Ele é onipotente. And He has absolute sovereign authority over every one of us. E Ele tem absoluta autoridade soberana sobre cada um de nós. So what I'd like for us to do tonight Então o que eu gostaria que nós fizéssemos essa noite is to work our way through a few texts é trabalhar em alguns textos that illustrate the reality of the Spirit's relationship to us as the Lord and giver of life. que ilustram para nós a realidade do Espírito como o Senhor e doador da vida. The first text you're welcome to turn to, O primeiro texto que vamos abrir, but it may not be necessary. talvez você nem precise fazê-lo, You're probably familiar with it. provavelmente você o conhece, I'd like us to consider Genesis 1 and 2, porque eu quero que nós leiamos Gênesis 1, 1 e 2. where God tells us, Quando Deus nos diz: "In the beginning, God created the heavens and the earth." no princípio, criou Deus os céus e a terra. I'm going to stop right there for a second. Vamos parar um pouquinho aqui.
This is how the diabolical art of simultaneous translation works. É assim que funciona essa arte diabólica da tradução simultânea. You're familiar with this text? Você já conhece bem esse texto? You know what's coming next? Você já sabe o que vem a seguir? You're ready to move on. Você já quer seguir adiante? But this is telling us something astonishing. Mas esse texto está nos dizendo algo impressionante. Once there was God and nothing else. Houve um tempo em que só havia Deus e nada mais. God was and everything else wasn't. Deus era e nada mais era. There was no time when God was not. Não houve tempo em que Deus não fosse. Though there was a God when time was not. E havia um Deus quando não havia o tempo. And God speaks reality into existence. E Deus fala, pronuncia a realidade para que ela exista. By the sheer power of His Word, an entire universe bursts forth. E pelo simples poder da sua palavra, todo um universo floresce. But it's not finished. Mas ele não está terminado. It's not complete. Não está completo. It's not even yet alive. Ele ainda nem está vivo. Verse 2. Verso 2. The earth was without form and void. A terra, porém, estava sem forma e vazia. In the Hebrew, tohu vabohu. No hebraico, tohu vavohu. Which I mentioned to you because it's one of 5 Hebrew words I know, or 2 of 5 Hebrew words I know. E eu menciono isso porque essas são duas palavras que eu conheço em hebraico, das 5. And I probably mispronounced them. E provavelmente pronunciei errado. Almost I probably didn't. You probably did it just right. Yeah, you did good. The earth is formless and void. A terra era sem forma e vazia. It is there, but it is unfinished. It is in chaos. Ela está lá, mas ela não está terminada, ela está numa situação caótica. But the Spirit, we're told, mas nos diz o texto, o Espírito was hovering over the face of the waters. Pairava por sobre a face das águas. Some translations say the Spirit brooded over. Alguns textos, algumas traduções dizem que o Espírito, quem me ajuda? Brooded over. It's like a chicken sitting on eggs. Thank you. You're welcome. Yeah, okay. É como o Espírito chocava, como a galinha choca os ovos. We see here the Spirit not merely watching and cheering on the Father and the Son in the creation account. Nós observamos aqui que o Espírito não está simplesmente observando e torcendo pela obra do Pai, but doing the vital work of harmonizing the complexity. Mas ele estava ali fazendo a árdua tarefa de harmonizar a complexidade, of beautifying all of reality. De fazer com que toda a realidade se tornasse bela. It's as if God had spoken into reality a stage full of instruments. É como se Deus tivesse falado e pela palavra produzido um palco cheio de instrumentos. A great pile of different notes. Uma grande pilha de notas. And the Spirit creates a symphony. E o Espírito vem e cria daquilo uma sinfonia. He gives order where there is disorder. Ele dá a ordem aonde havia desordem. But there is more. Mas ainda há mais. The Spirit not only gives order to the created order, o Espírito não só dá ordem à ordem criada, He also gives life. Ele também dá a vida. Turn with me, if you would, to Psalm 104. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 104. I'll be reading verses 19 through 30. Nós vamos ler os versos 19 a 30. He appointed the moon for seasons. Ele fez a lua para marcar o tempo. The sun knows it's going down. O sol conhece a hora do seu ocaso. You make darkness and it is night. Dispões as trevas e vem a noite. In which all the beasts of the forest creep about. Na qual vagueiam os animais da selva. The young lions the young lions roar after their prey.
Os leõezinhos rugem pela presa and seek their food from God. e buscam de Deus o sustento. When the sun rises, they gather together and lie down in their dens. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Man goes out to his work and to his labor until the evening. E sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a noite. Oh Lord, how manifold are your works. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. In wisdom you have made them all. Todas com sabedoria as fizeste. The earth is full of your possessions. Cheia está a terra das tuas riquezas. The great and wide sea in which are innumerable teeming things. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, Living things both small and great. animais pequenos e grandes. There the ships sail about. There is that Leviathan which you've made to play there. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. These all wait for you, Todos esperam de ti, that you may give them their food in due season. que lhes dê de comer a seu tempo. What you give them they gather in. Se lhes dás, eles o recolhem. You open your hand, they are filled with good. Se abres a mão, eles se fartam de bens. You hide your face, they are troubled. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. You take away their breath, they die and return to their dust. E se lhe cortas a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. You send forth your spirit, they are created. Envias o teu espírito e eles são criados. And you renew the face of the earth. E assim renovas a face da terra. One of my jobs Dos meus trabalhos is I'm a professor of philosophy, é que eu dou aula de filosofia, teaching at Reformation Bible College in Orlando, Florida. ensinando no Reformation Bible College, lá em Orlando, na Flórida. Philosophy can be a daunting discipline. E a filosofia pode ser uma disciplina muito difícil. It asks questions we're not used to asking. Ela faz perguntas que nós não estamos acostumados a fazer. That's its nature. É a natureza da filosofia. It asks things like, what is this thing's nature? Ela faz perguntas tipo, o que é que forma a natureza? One philosopher wisely said that philosophy is the attempt to answer this question. E filósofo disse que a filosofia é a tentativa de responder a seguinte pergunta: Why is there something rather than nothing? por que é que existe algo ao invés de nada? It's a good question to ask. É uma boa pergunta a ser feita. We should not take for granted the existence of the vast universe. Nós não deveríamos tomar como algo de menor importância a vastidão daquilo que existe. Nor overlook the tiniest subatomic particle. E nem deixar de lado e prestar atenção na menor partícula subatômica. But astonishing as the reality of the universe is, Mas impressionante quão seja essa realidade do universo. the surprise should ratchet up 1,000-fold A surpresa deveria ser ainda muito maior when we recognize that there not only is a universe, quando nós reconhecemos que não só existe um universo, but that it's filled with living things. mas que ele está cheio de coisas vivas. This is not normal. Isso não é normal. This is the act of God, the Holy Spirit. Esse é o trabalho ativo do Deus Espírito Santo. An intentional, God-glorifying act. Ato intencional para glorificar a Deus. Which is why the psalmist is praising God here. E é por essas coisas que o salmista está aqui adorando a Deus. And why we should be doing the same. E é a mesma razão pela qual nós deveríamos também estar glorificando a Deus. One of the great evils of modernism Dos grandes males do modernismo is that it's turned the world in our minds into a machine. é que ele fez com que o mundo na nossa mente fosse como se fosse uma máquina. A machine that we just take for granted. Uma máquina que simplesmente está aí. That's just there. Simplesmente se faz presente. And the role of the scientist is to open it up and look at its inner workings. E o trabalho da ciência é abrir essa máquina e entender como ela funciona. But the universe is not a machine. Mas o universo não é uma máquina.
It's God's creation. É a criação de Deus. I like how the psalmist tells us. I got a text I didn't plan on, I'm sorry. I can find it. Psalm 146. Can't find it. Eu perdi o texto. It's a glorious text. É um texto glorioso. The psalmist tells us of God, Esse salmo que eu me refiro, ele nos fala de Deus, that he calls the stars by name. Deus que chama as estrelas pelo seu nome. You see, we think a star is a great big ball of fire off in a distant galaxy. Quando nós pensamos na estrela, nós pensamos que ela é simplesmente uma imensa bola de fogo numa galáxia distante. It's either hydrogen turning into helium or helium into hydrogen. Ou seja, é uma bola de hélio se tornando em hidrogênio ou ao contrário. I wasn't paying much attention that day. Nesse dia lá na sala de aula eu não prestei atenção na ordem. But friends, whatever the star may be made out of, whether it's helium or hydrogen, one becoming the other, Mas seja lá qual for o material da qual a estrela é feita, that's not what it is. não é simplesmente isso. God calls them by name, even as in Psalm 104, the Spirit feeds and provides for and sustains all living things on the planet. Deus a chama pelo nome, assim como Deus, como o Espírito Santo é aquele que alimenta, aquele que dá, aquele que sustenta todas as coisas nesse planeta. But as we know, Mas nós sabemos, even the Leviathan is not the pinnacle of God's creating. até mesmo o grande monstro marinho, que é o Leviatã, ele não é o pináculo da criação de Deus. It was on the sixth day that God made man and woman. Porque foi no sexto dia que Deus fez o homem e a mulher. And the text tells us that God breathed the breath of life into them. E nós lemos que Deus soprou o sopro de vida neles. It is the Spirit that gives life to us as humans in the garden. É o Espírito que nos traz vida como seres humanos lá no jardim. He's not watching, he's active. De novo, o Espírito não está assistindo, ele está agindo. But our father and mother E nossos pais, nosso pai e mãe, ate of the tree of the knowledge of good and evil, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. and they became the walking dead, E eles se tornaram os mortos-vivos. they and all of their descendants. Eles e toda a sua descendência. In light of this bad news, À luz dessas más notícias, I want to take a little detour for a second. eu quero aqui fazer um caminho aqui. Another reason I'm excited to be here Uma outra razão pela qual estou alegre de estar aqui is because I'm on a mission. é porque eu estou aqui numa missão. For the last 10 years, Nos últimos 10 anos, just about every opportunity I've had, em cada oportunidade que eu tive, speak to every crowd I've been in front of, e de falar para todas as pessoas que eu pude estar diante, I've impressed upon the gathered saints the importance of learning eu tenho sido impulsionado a falar sobre a importância de aprender the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics. o princípio da hermenêutica de R.C. Sproul Jr. Is there anybody here besides me who knows the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics? Alguém aqui, além de mim, conhece o princípio da hermenêutica de R.C. Sproul Jr.? Levanta a mão. Ninguém. Nobody. Too bad, huh? Yeah. I hope that I'll be invited back Eu espero ser convidado de novo. and you will all raise your hands. E na próxima vez todos vocês vão levantar a mão. This is my gift to you, É um presente que eu estou dando para vocês. but it comes with a string. Mas tem aqui um preço. I'm going to give you this gift, Eu vou te dar esse presente, but you've got to keep it mas você tem que guardá-lo and you've got to share it. e você tem que compartilhá-lo. You've got to tell your friends about it. Você tem que falar aos seus amigos a respeito desse princípio. So that if I'm invited back,
De maneira que se eu for convidado a voltar um dia, and I ask the saints, how many of you know this? e eu perguntar aos santos, quantos de vocês sabem isso? And all the hands go up, Todas as mãos vão se levantar. and I'll say to some of them, oh, you were here last time I was E here. eu vou dizer a alguém, você estava aqui na última vez que eu vim. They'll say, no, but my friend told me all E about eles it. vão dizer, não, eu não estava, mas os meus amigos me contaram. Now you know what hermeneutics is. Você sabe o que é hermenêutica? Science of interpretation. A ciência da interpretação. And you know we have a long history of all sorts of rules that instruct us on E how to nós- study the Bible. E nós temos então essa história toda dessas regras que nós usamos para interpretar a Bíblia. You may have heard this principle. E talvez você tenha ouvido o seguinte princípio: You should always interpret the historical in light of the didactic. você deve sempre interpretar os textos históricos à luz de textos que são didáticos. Let's remember that the Bible is true in all that it says, E nós lembramos que a Bíblia é verdadeira em tudo que ela diz, but it says different kinds of things. mas ela fala de diferentes tipos de coisas. Sometimes it tells us what to do, Às vezes a Bíblia nos diz o que nós devemos fazer, what to think, what to believe. o que crer, o que pensar. It's teaching us. That's what didactic means. Ela nos ensina, e é isso que significa a palavra didático. At other times, it's telling us what happened. Em outros lugares, a Bíblia nos conta o que aconteceu. This is the historical. E isso é o histórico. We get ourselves in bad places Às vezes nós nos damos mal when we turn the historical into the teaching. quando nós pegamos aquilo que é histórico e pensamos que é didático. And the teaching into the historical. E o que é didático como se histórico fosse. Remember when the Pharisees came and asked Jesus who was going to be married to this woman when she had all these brothers that were her consecutive husbands? Lembra quando os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram a respeito daquela mulher, com quem ela vai se casar no céu depois de ter sido esposa de todos esses irmãos? And Jesus says from the beginning it was one man and one woman. E Jesus responde, desde o princípio era um homem e uma mulher. This is the didactic. This is Jesus teaching us about marriage. Isso é o didático, isso é Jesus ensinando a respeito. You don't really have a biblical view of marriage Você não terá uma visão bíblica do que é casamento. if you get your perspective on marriage Se você pegar a sua perspectiva, se a sua perspectiva de casamento from looking at Solomon's family portrait. for formada a partir da história da família de Salomão. So, that's one principle. That's not my principle. Esse é um princípio, ainda não é o meu princípio. My principle O princípio R.C. Sproul goes like this. é o seguinte: Whenever you see someone in the Bible doing something really stupid, sempre que você olhar para alguma coisa na Bíblia que parece ser muito estranha, esquisita, now you know why it's named after me. e agora você sabe por que o princípio tem o meu nome, It's about stupid people. é sobre pessoas estúpidas. And I assume you have seen people in the Bible doing stupid things. E eu acredito que você viu pessoas na Bíblia, histórias nas quais as pessoas fazem coisas estúpidas, tolas. Even though it's named for me, Então, embora o princípio receba o meu nome, I think of Peter as the poster child for this principle. eu acredito que Pedro talvez seja um dos principais personagens dessa categoria. You remember Peter at Caesarea Philippi? Lembra o que Pedro disse lá perto de Cesareia de Filipe? Jesus is asking the disciples, who do men say that I am? Jesus perguntou, o que dizem os homens ser o filho do homem? And then who do you say that I E am? vós, o quem dizeis que eu sou? And Peter says, thou art the Christ, the Son of the living God. E Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. And Jesus in this glorious moment says, and thou art Petros, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. E aí Jesus responde a ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. What a glorious moment. Que momento glorioso. Jesus then began to describe what was going to happen to him. E aí então Jesus começa a descrever o que ia acontecer com ele. He was going to Jerusalem, he was going to be handed over to the Gentiles. Ele disse que ele ia para Jerusalém, que ele seria entregue nas mãos dos gentios. And Peter, who has just confessed that Jesus Christ is the Son of the living God, E Pedro, aquele que havia recentemente dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, says, no, Lord. diz, não, Senhor.
No, Lord. Não, Senhor. You can't say no, Lord. Você não pode usar essa expressão, não, Senhor. You can say yes, Lord. Você pode dizer, sim, Senhor. You can say no, you silly man. Você pode dizer, não, homem tolo. But you cannot say no, Lord. Mas você não pode dizer, não, Senhor. If he's the Lord, you say amen. Se ele é Senhor, você diz, amém. And Peter's not the only one. Mas Pedro não é o único a fazer isso. The children of Israel Os filhos de Israel have been enslaved for 400 years. foram escravos por 400 anos. And they cry out to God who sends a deliverer in Moses. E eles clamam a Deus e Deus envia o seu libertador Moisés. And they witness this escalating plagues that fall upon Egypt. E eles observam essas pragas que vão caindo uma após a outra sobre o Egito. Bringing Pharaoh, the most powerful man the world had ever known, to his knees. E que trazem Faraó, o homem mais poderoso do mundo, aos seus joelhos. And now the children of Israel who'd been bent under the yoke of slavery E agora os filhos de Israel que estavam ali subjugados are overburdened as they leave Egypt carrying every ounce of gold, every ounce of silver, every ruby, every pearl, everything of any value. eles estão ali saindo sobrecarregados de ouro, de pérolas, de todo tipo de riqueza. And they make their way to the Red Sea. E eles chegam até o Mar Vermelho. They turn around and see Pharaoh's chariots coming. E eles se viram para trás para ver as carruagens de Faraó. And they say, this is going to be great. E eles falam, uau, isso vai ser joia. Let's just get comfortable and see what God's going to do now. E eles dizem, vamos sentar aqui para assistir o que Deus vai fazer agora. Well, that's not what they did, was it? Mas não foi isso que eles fizeram, foi? After all that they had seen, Depois de tudo que eles viram, they were still afraid. eles ainda estavam com medo. So God does another miracle. Então, God? Yes, God does another miracle. Então Deus faz outro milagre. He splits the Red Sea. Ele abre o mar. Now, friends, I want you to remember this. Again, this is part of the diabolical art of, just remember this. Lembrem-se o seguinte. This actually happened. Isso aconteceu With real people just like you and me. com pessoas reais, como você e eu. They walked on the very bed of the Red Sea. Eles andaram no fundo daquele mar, With a great wall of water on one side and a great wall of water on the other com side. uma grande parede de água de um lado e outra de outro. They make it safely to the other side. Eles chegam salvos, são e salvos do outro lado. They turn around and watch the walls of water come tumbling down. Eles se viram e olham e veem aquelas paredes de água caírem e fechar. Not long afterwards, they send 12 spies into the promised land. Um pouquinho adiante, eles mandam 12 espias à terra prometida. Now they know how strong God is. Agora eles já aprenderam, né, quão forte Deus é. Now they know how powerful He is. Agora eles sabem que Deus é poderoso. And 10 of them come back saying, there's nothing we can do, they're too strong for us. Mas passa um pouquinho, eles voltam e dizem, olha, não dá para ir lá, porque eles são muito fortes. Lots of stupid people in the Bible. Tem muita gente tola na Bíblia. There's a reason for that. Existe uma razão para isso. It's because people are stupid. É porque as pessoas são tolas. Which gets us to the end of the principle. O que então nos leva ao final desse nosso princípio. Whenever you're reading your Bible and you see someone doing something really stupid, Sempre que você estiver lendo a sua Bíblia e você observar alguém fazendo uma coisa muito tola, do not say to yourself, não diga para você mesmo, how can they be so stupid? como é que eles podem ser tão tolos? Instead, say to yourself, Ao invés, diga para você mesmo, how am I stupid just like them? como eu sou tolo como eles são. The Bible, beloved, is a mirror. A Bíblia, meus queridos, é um espelho. It shows us what we are, Ela nos mostra aquilo que nós somos. which leads us to the corollary, to the principle. O que então nos leva agora ao foco do princípio, It goes like this. que é o seguinte. If you want to know who you are in a given Bible story, Se você quer saber quem você é numa determinada história da Bíblia, you're the sinner. você é o pecador. That's who you are. Esse é quem você é. If there's two sinners, Se ali estiverem dois pecadores, like the parable of the prodigal son, como na parábola do filho pródigo, with the prodigal son and the elder brother, como o filho pródigo e o filho mais velho, you want to know who you are? você quer saber quem você é? You're both of them. Você é ambos. You're the sinner. Você é o pecador. When you see the hero in the story,
Quando você vê o herói na história, that's not you, that's Jesus. não é você, é Jesus. Having established that, Tendo dito, reafirmado o princípio, let us turn to Ezekiel 37. vamos olhar Ezequiel capítulo When we last 37. left us as humans, we had just eaten of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. A última coisa que eu falei para vocês é que os seres humanos haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. We have become the walking dead, Nós nos tornamos os mortos-vivos, os Walking Dead. which is why this text is so powerful. E é por isso que esse texto é tão poderoso. Beginning in verse 1. Começando então, Ezequiel 37, versículo 1. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord, Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. And indeed they were very dry. E estavam sequíssimos. And he said to me, Son of man, can these bones live? Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? So I answered, O Lord God, you know. E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Again he said to me, Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. E disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Thus says the Lord God to these bones, Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Surely I will cause breath to enter into you, Eis que farei entrar o Espírito em vós, and you shall live. e vivereis. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. E eu porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Then you shall know that I am the Lord. E sabereis que eu sou o Senhor. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. E então eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them, but there was no breath in them. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Also he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Então eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. We were these dry bones. Nós éramos esses ossos secos. We were these dry bones. Nós éramos esses ossos. We're not Ezekiel. Nós não somos Ezequiel. We're as dead can be. Nós éramos mortos o quanto pudesse sermos mortos. Beloved, another way that we fall into the diabolical art of simultaneous translation Amados, uma outra maneira na qual nós caímos na arte diabólica da tradução simultânea is when we consider the biblical doctrine of the total depravity of man. é quando nós consideramos a doutrina bíblica da depravação total do homem. We Calvinists begin our 5 points with this doctrine. Nós calvinistas começamos os nossos 5 pontos com essa doutrina. We recognize them as the very hinge of everything else that follows. Nós reconhecemos essa doutrina como o pino sobre qual todo o resto se apoia. But because the doctrine is true, Mas porque essa doutrina é verdadeira,
we miss how true the doctrine is. Nós perdemos de observar o quão verdadeira ela é. We turn it into a doctrine about man. Nós tornamos essa doutrina como uma doutrina a respeito dos homens, To divert our attention from the reality of our own sin. para desviar a nossa vista da realidade do nosso próprio pecado. Which not only diminishes the redeeming work of Christ, O que não só então diminui a obra redentora de Cristo, but diminishes the regenerating work of the Holy Spirit. mas também diminui a regeneração feita pelo Espírito Santo. We take the biblical pregnant language of regeneration Nós pegamos então a linguagem bíblica da regeneração and we look at it like rhetoric. e nós olhamos para isso como se fosse mera retórica. We didn't believe and now we do. Nós não acreditávamos, mas agora nós cremos. It's absolutely true. Isso é absolutamente verdadeiro. But friends, we didn't believe because we were dead. Mas amigos, nós não críamos porque nós estávamos mortos. And now we do because God the Holy Spirit breathed life into us. E agora nós acreditamos porque o Espírito Santo soprou vida em nós. And still, the Mas ainda Lord of assim, life moves us from life to life. o Senhor da vida nos move de vida a vida. He enlivens our dull eyes through illumination. Ele traz luz aos nossos olhos cegados pela sua iluminação. And He, through His Word, sanctifies, purifies, remakes us into the image of the Son. E Ele, pela sua palavra, Ele nos purifica, Ele nos santifica e Ele nos refaz segundo a imagem do seu Filho. I fear we miss the glory of the Spirit's calling as the Lord and giver of life. E eu temo que nós não compreendamos esse chamado do Espírito como aquele que é o doador de toda a vida. Because we miss the beauty of what we're being made into. Porque nós perdemos de observar a beleza da nossa nova feitura. We're being remade into the image of Christ, Porque nós fomos feitos à imagem de Cristo, which is the greatest possible gift God could ever give us. que é o maior, mais fantástico presente que Deus poderia nos dar. He does this work through the Lord and giver of life. E Ele faz essa obra por meio daquele que é o Senhor e doador da vida. This same Spirit gives life and health to the church, Esse mesmo Espírito é que dá vida e saúde à igreja and cleansing His bride. e que purifica a sua noiva. Indeed, friends, the Spirit not only gives us life, De fato, amigos, o Espírito não só nos dá a vida, He not only purifies the bride, Ele não só purifica a noiva, but He's actually about the business that He was about in Genesis 1. mas na verdade Ele continua a fazer o mesmo trabalho que fez em Gênesis capítulo 1. He is giving life to this dying world. Ele continua a dar vida a esse mundo moribundo. We miss the scope and the power of sin, Quando nós perdemos a extensão e o poder e o escopo do pecado, because we're so profoundly self-interested. porque nós somos tão voltados para nós mesmos. But friends, it was sin that created the vortex of entropy. Mas foi o pecado que criou o vórtex da entropia. You remember the doctrine of entropy, Você lembra dessa doutrina da entropia? that unless acted upon by an outside force, Que qualquer coisa que não sofra a ação de uma força exterior, all systems tend toward disorder and decay. então a não ser que um sistema sofra alguma força exterior, todos esses sistemas estão sujeitos à desordem e a se desmanchar. Unless A não ser que acted upon by an outside force. eles recebam uma força de fora.
The entropy that sin brought into our world A entropia que o pecado trouxe para o nosso mundo broke our relationship with God, quebrou a nossa relação com Deus, broke our relationships with each other, quebrou os nossos relacionamentos uns com os outros, broke our relationship with the created order, quebrou o nosso relacionamento com a ordem criada indeed broke the relationship between the lions and the lambs. e trouxe quebrou a relação entre o leão e o cordeiro. Sin recreated tohu vabohu. O pecado recriou aquele estado de tohu vavohu. But the Spirit, beloved, Mas o Espírito, amados, is brooding, ele continua ali chocando, finishing, terminando, bringing harmony out of discord, trazendo harmonia no meio da discórdia, birthing a new creation. dando à luz a uma nova criação. Which process began Um processo que começou when our Lord walked out of the tomb. quando nosso Senhor Jesus saiu do Not túmulo. just raised from the dead, Não apenas ressurreto dentre os mortos, but he walked out the firstborn of the new creation. mas ele saiu daquele túmulo como o primogênito da nova criação. The Spirit is beautifying reality. O Espírito, então, hoje está embelezando a realidade. I remember during the discussion yesterday, the round table, Eu me lembro ontem, na discussão que tivemos aqui, a very important point that gets to the heart of what I'm trying to say. um ponto importante que foi falado, que está bem no centro daquilo que quero expressar. The Spirit is indeed washing the bride, O Espírito está, de fato, purificando a noiva. but the Spirit is the Lord and giver of life in the realm of common grace as well. Mas o Espírito também é aquele que continua a dar vida por meio da graça comum. Every Bach sonata, Every Bach sonata by Bach, not Bach, Bach, Bach. Johann Sebastian Bach. Ok. That's the guy. Ok. Cada sonata de Bach, Every sonnet by Shakespeare, cada soneto de Shakespeare, every Rembrandt painting cada pintura de Rembrandt is the work of the Holy Spirit é a obra do Espírito Santo, as the Lord and giver of life. como o Senhor e doador da vida. We're living in His world, Nós estamos vivendo no mundo dele and we're living in His world. e nós estamos vivendo no mundo que é dele. Beloved, we're called to embrace the life that He's given us. Amados, nós fomos chamados a abraçar a vida que ele nos deu, To rejoice in the manifestation of His power and His authority. para nos regozijar na manifestação do seu poder e autoridade. And so let us then pray. Então, oremos, Let us ask the Holy Spirit peçamos ao Espírito Santo that He would open our eyes, que ele abra os nossos olhos, that He would cleanse our hearts, que ele limpe nossos corações, that He would loose our lips, que ele abra os nossos lábios, that we would with zeal and passion de forma que nós, com zelo e paixão, faithfully praise Him e fielmente o adoremos as the Lord and giver of life. como Senhor e doador da vida. Would you pray with me, please? Vamos orar. Oh, Holy Spirit, Santo Espírito, because of your grace, por causa da tua graça, because of your power, por causa do teu poder, these dry bones live. esses ossos secos vivem. Father, or Spirit, because of your power and your grace, E por causa do teu poder, Espírito, e da tua graça, not just the bones in the valley, but the valley itself não só os ossos no vale, mas o próprio vale is bursting with life. estão cheios de vida. Oh, Spirit, work in us. Ó Espírito, age em nós. Take away our dull hearts, Leva os nossos corações amortecidos, our veiled eyes, nossos olhos vedados,
And Father, give us a passion and a zeal E Pai, nos dá paixão e zelo to see your glory para ver a tua glória in your ministry of life no teu ministério de vida, to us and our brothers, para nós e os nossos irmãos, to those even outside the kingdom, até mesmo aqueles que estão fora do reino, the whole of your creation. toda a tua criação. Give us a longing Dá-nos uma aspiração for the fullness of the kingdom. pela plenitude do reino. For we ask it in the precious and powerful name of Jesus Christ. Porque nós pedimos no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.